Como hoje é a abertura, a parte introdutória desse processo, desta sequência de exposições, eu preciso deixar claro os meus objetivos aqui. Em primeiro lugar, hoje e amanhã, querendo Deus, eu quero trabalhar aqui sobre o ministério em si. Nós vamos procurar fazer uma reavaliação da origem e da prática bíblica do ministério. Então, hoje e amanhã, nós vamos trabalhar o mesmo texto que nós vamos ler, e no domingo, em que eu terei 2 horários, querendo Deus, e se os irmãos não mudarem de ideia depois de me ouvir pela primeira vez, eu vou trabalhar aqui sobre o princípio de autoridade. Para hoje e amanhã, nós vamos fundamentar a nossa meditação na carta de Paulo aos Efésios. Por favor, abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. Quando você encontrar esta importante carta, que alguns estudiosos a chamam de a princesa das cartas, pela sua beleza literária, eu concordo, porque ela é uma carta extraordinariamente bela. Quando você encontrar essa carta, localize, por favor, o capítulo 4. Quando você encontrar o capítulo 4, identifique aí, por favor, o verso 7. Que nós vamos ler a partir do verso 7. E vamos ler até o verso de número 13. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 13. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção ou a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E os que podem, digam amém. Amém. Muito obrigado por isso para sempre. Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nesse primeiro momento, nós vamos olhar não somente para o texto que nós lemos, mas nós vamos olhar até um pouco mais do que o contexto imediato do texto que nós lemos. Isto é, nós vamos olhar para a carta como um todo. Só que para nós entendermos a respeito desse texto, olhando para esta carta, é preciso que nós também consideremos algumas verdades e algumas informações indispensáveis a respeito da carta que Paulo escreve aos Efésios. Em primeiro lugar, esta é uma daquelas cartas
que são chamadas de cartas das prisões. Ou seja, isso é fundamental, porque cada palavra que você lê desta carta, é importante que você tenha em mente que quem está escrevendo-a é alguém que está preso. Então, esta é uma das cartas das prisões, que conforme o próprio título diz, já apontando para o fato de que quem a escreveu, nesse caso o apóstolo Paulo, quando a escreveu, encontrava-se preso. A história da fundação ou da implantação e do processo do nascimento, da origem desta igreja, você pode encontrar em Atos capítulo 18. Na verdade, assim como a igreja que estava em Roma, e você deve se lembrar muito bem, quando Paulo, por exemplo, escrevendo a carta aos Romanos, ele deixa muito claro que ele ainda não tinha estado entre aqueles irmãos. Aliás, um dos objetivos de Paulo na carta aos Romanos é procurar justificar a sua ausência, porque a igreja que estava em Roma, ela não foi implantada diretamente pelo apóstolo Paulo. É por essa razão, por exemplo, que quando você lê atentamente a carta que Paulo escreve aos Romanos, em uma parte ali ele diz: quando eu for ter com vocês, eu vou aí para vos confirmar. A ideia de confirmar é dar o selo apostólico, porque aquela igreja era de fato uma igreja, mas ela não tinha sido plantada originalmente por um apóstolo. Então Paulo está dizendo que quando ele fosse estar com ele confirmaria aquela igreja com o selo apostólico. Da mesma forma, a igreja que estava em Éfeso, ela não foi plantada originalmente por Paulo. Na verdade, Priscila e Áquila é quem leva o evangelho quando deixados por Paulo em sua primeira viagem missionária. Então Paulo deixa-os ali, que então começam a disseminar o evangelho entre os efésios. É importante destacar também o perfil desta cidade, ainda que de forma muito rápida, para que nós tentemos entender, no processo de meditarmos sobre esse assunto, a razão pela qual, ou as razões pelas quais Paulo ele trata sobre determinados assuntos. Como vocês bem sabem, é só a título de lembrança mesmo, Éfeso era uma cidade extremamente importante, era uma grande cidade, ela tinha importância não só em um aspecto, mas em vários aspectos, como por exemplo, ela tinha importância financeira, ela tinha importância política, ela tinha importância também social, e ela também tinha uma grande importância religiosa. Era em Éfeso que encontrava-se o grande templo da deusa Artemis ou deusa Diana, a deusa da fertilidade. E como ela era a deusa da fertilidade, então a prática promíscua do sexo era uma coisa comum. É justamente por esta prática desenfreada da promiscuidade sexual é que a cidade de Éfeso ela sofria com a banalização do casamento, a banalização da família. Por exemplo, o divórcio em Éfeso era uma coisa comum. Por exemplo, uma coisa muito prática, um marido que não se agradasse da comida que a esposa havia feito naquele dia, ele por esta razão se separava da sua esposa, porque a promiscuidade sexual da cidade estava enfraquecendo as bases. Quem me ouve aqui diga amém. As bases familiares. É por isso que Paulo, dentre outros assuntos, ele trata de uma forma muito enfática sobre a dinâmica, sobre o ajuste de uma família, a relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Não é à toa que Paulo ele trata a respeito do aspecto familiar.
é por conta do enfraquecimento das bases familiares em virtude destas práticas ilícitas desse povo, que era resultado de uma cegueira espiritual. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aqui fundamenta ainda mais o que eu costumo defender, que o pior dos espíritos não é o espírito da prostituição, não é o espírito da criminalidade. O pior dos espíritos é o espírito do engano religioso, porque a partir do engano religioso, da cegueira espiritual, as outras práticas pecaminosas, elas vêm acompanhadas disso. Você lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, quando Paulo, por exemplo, ele não trata somente sobre a homossexualidade, mas primeiro ele trata sobre a idolatria, e ele deixa claro que a homossexualidade é a punição da idolatria. Paulo diz que por causa da idolatria, os homens estavam sendo punidos por Deus. Como? Quando deixavam o seu uso natural e inflamavam entre si, homens com homens, mulheres com mulheres. E aí Paulo diz assim: recebendo no próprio corpo a punição de Deus. Então percebam a perversão em estado gritante, porque enquanto os homens e as mulheres chamavam aquelas práticas de prazerosas, para Deus na verdade era a própria punição de uma cegueira espiritual. Então o espírito do engano religioso é o pior de todos os espíritos, porque a partir dele começa a haver um desencadeamento de práticas pecaminosas. Então a cidade de Éfeso, ela era marcada por esse espírito de engano religioso. Paulo vai estabelecer, ou estabeleceu firmemente esta igreja em sua terceira viagem missionária, quando ele passa ali cerca de 3 anos. Depois ele envia Timóteo, que fica cerca de 1 ano e meio, tratando principalmente de questões de combate a heresias. Ele vai para defender a igreja destas heresias que estavam afetando a vida espiritual da igreja. Para nós avançarmos um pouco aqui, a carta que Paulo escreve aos Efésios, ela está dividida exatamente em 2 partes. E isso me impressiona, porque isso demonstra a capacidade de organização de Paulo. Paulo, ele era um homem extremamente organizado. Me parece, e aí não tem como eu afirmar, me parece que Paulo, na forma com que ele escrevia, ele beirava ao perfeccionismo. E a carta aos Efésios é uma base para pensarmos e sugerirmos esta possibilidade. Paulo, ele divide esta carta exatamente em 2 partes. A primeira parte, para você que está atento aqui, a primeira parte encontra-se do capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda parte do capítulo 4 ao capítulo 6. Isso é fundamental para nós entendermos não só o que está sendo exposto hoje, mas o que continuaremos a expor amanhã. Então por isso eu vou repetir aqui: a carta que Paulo escreve aos Efésios está dividida em 2 partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda, do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Mais do que isso, é importante destacar também que quando Paulo trata da primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele faz uma abordagem mais teórica, e eu diria mais, é uma abordagem mais teológica. Paulo está tratando de questões doutrinárias. Se você atentar bem para a leitura dessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando do que Cristo fez por nós. Então, por exemplo, dentre outros assuntos, Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre o estado de perdição do homem, ele fala da incapacidade do homem, ele fala sobre a graça de Deus,
ele fala sobre a redenção. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando de aspectos doutrinários, teológicos, teóricos, ou seja, ele está tentando explicar o que Deus fez por meio de Cristo em nós e por nós. A partir do capítulo 4, e aí é que encontra-se o capítulo onde nós lemos o que lemos na parte inicial. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai falar de aspectos práticos, ou seja, se na primeira parte ele nos mostra o que Deus, por meio de Cristo, fez por nós, a partir do capítulo 4, ele vai nos mostrar as evidências dessas obras, ou seja, na maneira com que vivemos, na maneira com que nos comportamos, na maneira com que agimos diante da tentação, na maneira com que nos relacionamos com as pessoas, na maneira com que nós nos relacionamos com a igreja, na maneira com que nós nos relacionamos com a nossa família. Paulo então deixa claro que a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele nos mostra as evidências, os fatos que de verdade evidenciam que efetivamente Deus realizou em nós uma grande obra. Os temas que Paulo aborda nesta carta são basicamente 4. O primeiro está exatamente no capítulo 1. Paulo está falando sobre a origem da igreja. Para você gravar, isso aqui é um seminário, então eu preciso da sua participação. Diga por favor, origem da igreja. Origem da igreja. Então, no capítulo 1, Paulo está falando sobre a natureza, sobre a fonte, sobre a procedência. Na verdade, Paulo está falando sobre quem idealizou a igreja, quem a projetou, quem a idealizou, quem gerou a igreja. A igreja é uma ideia de quem? É isto que Paulo está tratando no capítulo 1. Ele está mostrando que a igreja pertence não ao tempo, não ao espaço, não. Paulo, ele tira a igreja dessa esfera do tempo e do espaço e a coloca na esfera da eternidade. Paulo, ele afirma que a igreja, embora composta, formada por homens e mulheres, todavia, a igreja tem em Deus a sua origem, em Deus a sua fonte. Foi Deus quem idealizou a igreja. Uma vez que foi Deus quem a idealizou, a sua origem é divina. Se a sua origem é divina, logo então a sua missão também é espiritual. E não só isso, se a sua missão ela é espiritual, então os métodos pelos quais ela exerce e cumpre a sua missão também são espirituais. Então, no capítulo 1, Paulo afirma que a igreja é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. No capítulo 2, Paulo ele vai nos mostrar a vida na graça, ou seja, Paulo agora ele vai nos apresentar o fato de que Deus sozinho fez algo por nós, ou seja, Deus realizou algo que não depende de uma ação humana. É o que na teologia é chamada de imediata, que não quer dizer rápido, não é nesse sentido. Imediata, você que está vendo, imediata aqui é sem a mediação de alguém. Ou seja, no capítulo 2, Paulo está nos mostrando que Deus fez algo por nós que não depende
nós, porque Ele fez sozinho, Ele fez Ele mesmo, por Ele mesmo e para Ele mesmo. Ou seja, no capítulo 2, Paulo que mostra que a salvação não é por obras. Lembra que ele mesmo disse que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas ele disse que a salvação ela é pela graça, mediante a fé. É isso o que? Tanto a salvação, a graça e a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para você que ainda está atento aqui, o que Paulo está dizendo é: nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Eu não sou salvo porque faço coisas boas, mas eu sou salvo, e porque sou salvo, eu dou frutos dignos de arrependimento. O que é frutos dignos de arrependimento? São práticas, são evidências que dignificam o significado do arrependimento. A maneira com que eu vivo, a maneira com que eu ajo, a maneira com que eu reajo diante das pressões da vida demonstra se eu de fato vivo em um nível da graça ou não. É isso que Paulo então trata no capítulo 2, sendo o segundo tema desta carta. Já depois, terceiro tema, que está no capítulo 4, Paulo, e aí o texto que nós lemos, parte do texto que nós lemos, Paulo está tratando sobre a santificação da igreja. Isso aqui é central, que quando Paulo fala sobre ministério, diga bem forte para o pessoal, por favor, diga ministério. Quando Paulo trata sobre ministério, ele insere os dons ministeriais dentro da sua abordagem da santificação da igreja. No capítulo 4, Paulo não está falando de outra coisa a não ser sobre a vida de santidade da igreja, a obra que Deus opera na igreja em santificá-la. Ora, se o que ele fala no capítulo 2 é uma obra já efetuada, já realizada, e sem o auxílio de ninguém, sobre santificação, santificação é Deus quem opera, mas primeiro é uma obra que está sendo realizada, e mais, Paulo deixa claro que o ministério é um meio de Deus também santificar a igreja. Então, se o que Deus faz pela graça, em um termo teológico, é chamado de algo imediato, ou sem a mediação de alguma coisa, a santificação é algo imediato, ou seja, Deus usa meios para isso. Um desses meios é o ministério. Então, quando você exerce o ministério, seja na congregação, seja liderando um departamento, seja na escola bíblica dominical, enquanto você exerce fidedignamente o seu ministério, Deus está usando você como um meio para purificar, santificar, aperfeiçoar a igreja. Então, independentemente do que você faça na igreja, se é Deus quem te colocou, alegra o teu coração, porque você é instrumento de Deus para o aperfeiçoamento e a santificação e a purificação. E mais, no capítulo 5, para nós adiantarmos aqui, no capítulo 5, Paulo, ele fala sobre a vida no Espírito. E aqui, nós pentecostais amamos, porque qual é o crente pentecostal? Qual é o pregador pentecostal? Que falando fino até aqui,
no capítulo 5 de Efésios, ele não engrossa a voz, e ele fala: não vos embriagueis com vinho. Estava falando fino até agora. Mas, e repete de novo, mas enchei-vos. Gosta, vou até beber água. A gente gosta desse negócio, mas enchei. E aí, um desavisado começa: seja cheio, vá, receba o Espírito. E não para pensar em que contexto Paulo está falando sobre o ser cheio do Espírito. É verdade. Dobre a sua atenção para você não me interpretar mal. Olhe para cá. Dobre a sua atenção para você não me interpretar mal. É verdade que quando uma pessoa cheia do Espírito, ela possa ser usada em dons espirituais? Claro. Ela pode falar em línguas? Claro que pode. Agora, aqui no capítulo 5, verso 18, quando Paulo diz para nos enchermos do Espírito, ele não está falando desse aspecto. Tanto que ele é claro, ele é específico, ele é objetivo e não subjetivo. Ele abre o verso 18 dizendo o quê? Não vos embriagueis com vinho somente? Não. Ele diz para você que está atento aqui, ele diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho em que há o quê? Contenda. Então ele não diz: não vos embriagueis com vinho que há frieza espiritual. Não, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há o quê? Contenda, dissensão, divisão, ponto e vírgula. Mas, ou seja, ao invés de se embriagar com vinho que divide, enchei-vos do Espírito, que ao invés de dividir, ele faz o quê? Ele une as pessoas. E aí depois, no capítulo 6, ele mostra as evidências de uma vida cheia do Espírito, que é o quê? Marido que ama e respeita a mulher, mulher que é submissa a marido, pais que respeitam os filhos e filhos que obedecem aos pais. Ou seja, Paulo aqui está dizendo: quer demonstrar uma vida cheia do Espírito? Respeitem as pessoas, vivam bem com as pessoas. Talvez se eu dissesse: seja cheio para marchar com o varão, a reação seria maior, mas eu não posso mentir para você. Na verdade, aqui ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, para vivermos em paz uns com os outros. Quem reconhece essa verdade, diga glória a Deus. Até porque, e eu começo a encerrar, até porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fechei a Bíblia. Errar é? Não. Não, errar não é humano. Não olhe para o lado agora. Nessas horas tem gente que disfarça. E disfarça de forma espiritual. Ele olha para o lado de coisa gloriosa, né? Não tem nada de glorioso. Olha para cá. Olha para cá. Já vou terminar. Já foram 2 minutos 5. Quem é que criou o ser humano? Deus. Então dizer que errar é humano é dizer que Deus criou o homem. Então errar não é humano. Errar é coisa de pecador. É Deus. E a santificação, presta atenção, a santificação não é o processo de Deus me tornar divino. A santificação é o processo de Deus me tornar humano. Porque o pecado não demonizou o homem, o pecado desumanizou o homem. E o homem foi criado principalmente para quê? Para se relacionar com Deus
consigo mesmo, com as pessoas e com a natureza. Quanto mais santificado eu for, mais humano eu serei. Quanto mais humano eu for, melhor eu me relacionarei com as pessoas. Do capítulo 5 ao 7 de Mateus são as bem-aventuranças. No capítulo 7, quando Jesus está concluindo as bem-aventuranças, Jesus inicia fazendo uma espécie de conclusão e fundamentando o que ele já havia tratado. E ele não começa falando sobre oração, não. A oração é o segundo tema do capítulo 7. O primeiro é o relacionamento interpessoal. Não julgueis, para que não seja julgado. Perdoe o seu irmão, porque você será medido com a medida que você medir os outros. Aí depois ele diz assim, orai ao Pai. É só depois que você resolve as suas diferenças com os seus irmãos é que você tem condições de orar. O problema é que tem gente que ora demais, e seria bom que orasse 24 horas sem parar, porque é só parar de orar que começa a ter problema com as pessoas. É bom você orar menos e se dar melhor com as pessoas, do que orar tanto e não se dar bem com ninguém. Espiritualidade se manifesta na maneira com que eu me relaciono com as pessoas, na facilidade com que eu tenho de considerar que elas têm as fraquezas dela, mas eu tenho as minhas, e juntos nós